Êxodo 20, versículos 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, pois voltar a esse texto dos 10 mandamentos tem abençoado muito a minha vida, e eu creio que a de outros irmãos. Também te agradeço pela Escola Bíblica Infantil, onde nossas crianças também estão sendo ministradas nesse importante tema. Eu peço que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa manhã, fale aos nossos corações, exorte, nos console, nos dê-nos direção, e também não só aqui, mas durante a semana, ao revisitarmos esse texto, aqueles que assistirem uma gravação da pregação, ao estudarmos com os nossos filhos a apostila das crianças, que possamos aprender e meditar em maior profundidade naquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio dessas 10 palavras. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, uma vez eu ouvi uma história de um pastor amigo, muito interessante, que é uma ilustração sobre a força da idolatria dos ídolos sendo passada de geração a geração. Conta essa história que certo homem vivia numa casa numa região rural. Então, imagina alguém que vive numa casa com a sua família, tem seus filhos ainda pequenos, e ele vive naquele lugar, e certo dia ele resolveu fazer uma imagem de escultura, resolveu criar um ídolo para adorar no seu lar, para fazer o culto ao ídolo do lar. E assim ele foi lá na floresta, cortou a árvore, colocou lá a madeira, cortou as madeiras, preparou tudo direitinho, chamou um artífice para o ajudar, preparou tudo, um pedaço da madeira ele guardou, outro pedaço ele preparou, entregou para o artífice, ele fez lá o seu ídolo, e o seu filho do lado viu quando ele foi lá buscar a madeira, quando cortou a árvore lá no bosque, viu quando ele separou as madeiras em pedaços menores, viu quando ele entregou para o artífice, viu que ele pegou o resto da madeira e fez lenha para esquentar a comida, preparou tudo direitinho, e aquele filho ficou assistindo o pai fazer aquilo, e aí o pai foi, preparou o ídolo, fez não sei quantos aqui já tiveram na casa de familiares ou de alguém, você faz acho que o nome é andor, não é isso? Que bota assim uma prateleirazinha para colocar uma imagem. Fizeram algo assim e colocaram, e a criança ali olhando, o pai foi lá, recebeu do artífice aquela escultura na madeira e colocou ali e passou a cultuar aquela imagem. Essa criança cresceu, diz a história, e foi crescendo, crescendo, e o ídolo estava lá na casa do pai. Essa criança casou, teve filhos, e quando seus filhos nasceram, iam na casa do vovô, estava lá aquela estátua de madeira colocada no lugar. Mas o pai sabia a origem, o pai conhecia que vinha do bosque, que o pai cortou, e agora avô, e colocou lá, mas aquela criança já nasceu com o ídolo colocado lá.
Esse neto cresceu, casou-se também, teve filhos, e o seu filho foi na casa, agora do seu bisavô, e chegou lá e estava o ídolo da mesma maneira. Com o passar das gerações, aquela história do corte da árvore, de preparar a madeira, entregar para um artesão, fazer e colocar ali, foi se passando, mas o ídolo estava lá. E qual é a importância dessa história para a nossa reflexão? Ídolos do lar, e às vezes até tradições que não são boas, que em nossas famílias, por vezes, temos boas tradições e temos tradições ruins, mas às vezes tradições que não são boas, como a idolatria, vão passando de geração para geração, e numa primeira geração você entende como as coisas se formaram, mas na segunda, isso já se perde. Quando está lá pela terceira, quarta geração, você nem sabe como é que aquilo foi feito, mas sabe que está lá e é um ídolo do lar. Essa manhã, falando sobre o segundo mandamento, nós vamos falar sobre o risco de fazer imagem de escultura para adoração, ou mesmo para veneração. Vou falar sobre isso também. Mas antes, vá comigo em Isaías 44, pois essa história Isaías 44... Hoje, inclusive, na nossa escola dominical, vamos concluir os estudos sobre Isaías, e se der tempo, já vamos começar a ver o Evangelho segundo João. Eu quero estimular você a ficar conosco mais um pouquinho depois do culto. Nossa escola dominical começa logo depois do culto, e se você nunca ficou, é uma oportunidade hoje de você conhecer. Temos irmãos que vão apresentar materiais sobre o livro do profeta Isaías, e depois, se der tempo, vamos falar um pouco sobre o Evangelho de João, segundo João. Então, se você nunca ficou na escola dominical ou não tem ficado, não perca essa oportunidade de juntos aprendermos sobre esse importante livro do profeta Isaías. Isaías 44, versículo 12, diz assim: o ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. Tipo na história que eu contei para vocês há pouco. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com a plaina, marca com compasso e faz uma escultura, a semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: ah, já estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Esse versículo 20 é muito interessante, ele fala: o seu coração enganado o iludiu. É isso que a idolatria faz. Ela engana e o seu próprio coração o ilude. E ele não tem condições de reconhecer que a mesma madeira que ele usou para fazer fogueira, para se esquentar, que usou para assar o pão, é a madeira que ele fez um ídolo que ele chama de Deus. Isso não faz o menor sentido. Então, aqui o profeta Isaías condena a insanidade, a loucura da idolatria, mostrando aqui como não faz sentido você atribuir atributos de Deus a algo que você mesmo construiu. Então, sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, mas antes eu queria dar uma relembrada sobre os 10 mandamentos, porque João Calvino e outros homens da história da igreja dividiram no que eles chamam de as 2 tábuas. Não sabemos se estava dividido nas tábuas assim, mas ficou uma forma didática da gente entender. O que é chamado de a primeira tábua são os 4 primeiros mandamentos, que fazem referência à nossa relação com Deus. O primeiro que vimos semana passada: não terás outros deuses diante de mim. O segundo que estamos vendo hoje: não fará imagem de escultura para adorá-las. O terceiro e o quarto. E os outros 6 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal. Então, os 4 primeiros, nosso relacionamento vertical com Deus, e os 6 demais,
nosso relacionamento horizontal. Vou pedir a ajuda do Bruno, porque um autor que eu já citei, chamado Hans Heifler, num excelente livro chamado A Ética dos 10 Mandamentos, ele dá essas definições para a primeira tábua, os 10 mandamentos. Nossa relação vertical. Não tenha outros deuses diante de mim. O testemunho da singularidade e exclusividade de Deus. Não faça imagem para adoração. O testemunho da incomparabilidade de Deus. Nosso Deus é incomparável. Nada pode se comparar a Ele. Ele não nos autoriza a fazer uma imagem dele para adorarmos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O testemunho da santidade de Deus. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Veremos isso na semana que vem, se Deus permitir. Lembre-se do dia de sábado. O testemunho do senhorio de Deus sobre o tempo. Deus é Senhor sobre o tempo. Então, nós devemos administrar o nosso tempo para reservarmos um tempo de culto a Deus. Não somente no domingo, mas todo dia, mas especialmente no dia do Senhor. Veremos isso mais à frente. Então, esses 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não tem outros deuses, não faça imagem de escultura para adorar, não use o nome do Senhor, seu Deus, em vão, e guarde o dia de culto. E os próximos 6, honre seu pai e sua mãe, a proteção da velhice, diz o Hans Heifler. Não mate, a proteção da vida. Não cometa o adultério, a proteção do matrimônio e do corpo. Vê que todos os mandamentos são negativos, né, com exceção do primeiro dos 6 aqui, mas são para proteger alguma coisa. Não mate, a proteção da vida. Não comete adultério, a proteção do matrimônio e do corpo. Não furte, a proteção da propriedade privada, que a Bíblia preserva, e do trabalho. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, a proteção da honra. Não cobice, a proteção contra as ambições erradas e a cobiça. Então, Deus, por meio desses 10 mandamentos, protege a sua glória e determina-os para nós e os nossos relacionamentos. Então, hoje vamos para o segundo mandamento, que é o segundo dessa relação vertical. E para isso eu queria dividir, seguindo o exemplo do nosso querido Diácono Valquir, né, em 3 pontos dessa mensagem. Primeiro, o que o segundo mandamento diz. Depois, o que o segundo mandamento não diz. E terceiro, o que o segundo mandamento diz acerca do culto, do que estamos fazendo essa manhã. O que podemos aprender a partir do segundo mandamento? Sobre o que ele diz, o que ele não diz, e o que ele nos ensina acerca do que estamos fazendo essa manhã, do culto ao Senhor. Primeira coisa, o que o segundo mandamento diz. Vimos na semana passada que o primeiro mandamento diz: não tenha outros deuses diante de mim. E o segundo é: não faça para você imagem de escultura. Então, se o primeiro é não tenha, fala do coração, a gente não ter outro Deus além do nosso Deus diante de nós. O segundo fala para não fazermos. Se você lembrar, semana passada eu falei que o primeiro mandamento é como se fosse o cume de um telhado de uma casa. Começa lá atrás, Deus libertando o povo do Egito, Deus cumprindo suas promessas lá para Abraão, libertando o povo do Egito, viu o sofrimento do povo, libertou o povo do Egito, assim como ele fez comigo e com você, nos libertando da escravidão do pecado, do diabo, da carne e do mundo. Deus nos libertou, o Egito trouxe ali para o Monte Sinai, fez uma aliança com eles, e aí o ápice é o primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. E a partir disso, Deus dá os outros 9 mandamentos. Então, como não devemos ter outro Deus além de nós, Deus começa o segundo mandamento falando: não faça imagem para adoração. Então, porque não temos outros deuses, não faremos imagens para adorá-lo. É como, talvez você que é casado se lembre lá do início do seu namoro com a sua amada esposa, você com seu marido, aquele romantismo, aquela expectativa de encontro, e aí você vai fazer um aniversário de namoro, ou vai fazer um aniversário, ou vai noivar, e você quer dar um presente para a sua esposa, você quer dar um presente para o seu marido. Isso é bom, não só no namoro, é bom continuar isso depois, né, presenteando. Eu confesso que eu não sou muito disso, não, preciso melhorar nessa parte, reconheço, né, que sou muito masculino, então preciso ser um pouco mais sensível, né, cada um tem a sua como é que é o seu até quando, né, que a gente falou ontem no jejum, mas o meu até quando depende mais de mim, não depende do Senhor, né? Então, mas é bom você lembrar disso, e você quer agradar a sua amada, você quer agradar o seu amado, você quer agradar a sua noiva, você quer agradar a sua namorada, você quer agradar a sua esposa, você quer agradar o seu marido, isso é muito bom. Agora imagina Deus que nos libertou. Deus nos libertou, Deus nos salvou, Deus nos resgatou com um braço forte, mão poderosa, e agora nós chegamos diante dele em amor e falamos: Senhor, eu não tenho outros deuses além de ti, não terei outros deuses diante do Senhor, o que eu faço agora? É assim que devemos responder aos 10 mandamentos. Como citei semana passada, nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez salvos, devemos manifestar essa salvação em boas obras. É o que Paulo fala aos Efésios, em Efésios 2, pela graça sois salvos, inclusive cantamos agora de manhã uma bela canção que fala da salvação pela graça, pela fé, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie, pois fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Deus nos salvou, e agora a gente deve viver do jeito que Ele quer, por amor a Ele, como nós queremos agradar
alguém que amamos. Então, a primeira coisa, não tenha outros deuses. E aí Deus fala, não faça imagem. Por não termos outros deuses, não faremos imagem de escultura para desonrar o nosso Deus. O Kevin DeYoung, que eu citei semana passada, ele fala assim, se o primeiro mandamento é contra adorar o Deus errado, o segundo é contra adorar a Deus da maneira errada. Olha que coisa interessante. O primeiro mandamento é o seguinte, não adore o Deus errado. Em outras palavras, é isso. Adore o único Deus vivo e verdadeiro. Só há um Deus vivo e verdadeiro. O primeiro mandamento é sobre adorar esse único Deus. Então, se o primeiro mandamento é contra adorar o Deus errado, o segundo é contra adorar a Deus do jeito errado, da maneira errada. Então, é isso que nós vemos. Irmãos, eu tenho lançado mão às vezes, porque eu creio que isso traz edificação para a igreja, de documentos antigos. Esse aqui que eu vou falar agora é da época da Reforma Protestante. Às vezes a gente acha que catecismo é coisa de católicos, mas os catecismos católicos, eles foram gerados como uma resposta aos catecismos protestantes. Então, o outro slide ainda tem uma partezinha. Então, eu queria colocar aqui o que o catecismo de Heidelberg, ele diz sobre esse segundo mandamento. É o outro slide, o finalzinho dele, por favor. Não, esse não, aquele outro arquivo. O que você já mostrou, que faltou um pedacinho que eu não falei. O Catecismo de Heidelberg foi feito em 1563. Quem lembra quando Martim Lutero pregou as suas teses lá na capela de Wittenberg, na Alemanha? Alguém lembra o ano? 1500 e... O século está certo. 1500 e... Quase. Errou um ano. 17. 1517. 31 de outubro de 1517, o então monge agostiniano Martinho Lutero pregou as suas 95 teses lá na capela de Wittenberg, na Alemanha. E aí, em 1563, a igreja produziu esse belo documento que é o Catecismo de Heidelberg, que é maravilhoso, fascinante. Não subscrevemos tudo que está ali, mas sobre o segundo mandamento ele diz, o que Deus exige no segundo mandamento? Ele diz, não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou em sua palavra. Aí dá um monte de referências bíblicas para isso. A próxima pergunta, 97. Não se pode fazer imagem alguma. Não se pode, nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. E a pergunta 98. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes? Na época, os católicos falavam assim, mas as imagens são como se fossem livros para os ignorantes, as pessoas não sabem ler, as pessoas não entendem, então bota uma imagem que a pessoa vai entender alguma coisa, será que não pode? E aí os autores do catecismo respondem, não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Isso aqui é muito importante. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Então, o jeito de Deus instruir o seu povo é pela sua palavra. Aí você fala, tudo bem, nós não temos mais esse desafio que os reformadores tinham com a Igreja Católica. Mas quantas pessoas hoje têm lançado de recursos humanos, da sabedoria humana, que pode ser útil até certo ponto, mas para fazer as coisas de um jeito de querer resolver e fazer diferente do que Deus ensinou. Deus ensinou que a sua igreja é nutrida pela sua palavra, no poder do seu Espírito. Então é isso que a gente tem que fazer, pregar a palavra de Deus, não fazer imagens para facilitar a adoração, nem usar recursos desse mundo para aquilo que Deus mandou fazer por intermédio da sua palavra. Obrigado, Bruno. Então, duas proibições no segundo mandamento. Não devemos fazer imagens para representar Deus em nenhuma forma. Primeiro. Segundo, não devemos adorar nenhum tipo de imagem. Será que isso significa, então, que não devemos aceitar imagens de arte? Por exemplo, você vê que pessoas, às vezes, fazem belas imagens artísticas, um quadro. Por exemplo, um autor muito celebrado protestante foi Rembrandt, e tem quadros belíssimos que são feitos por ele. Será que isso está errado? Nós entendemos que não, irmãos. O segundo mandamento, diz Kevin DeYoung, ele não pretende banir a arte, a pintura ou as considerações estéticas. Deus não se opõe à beleza. Então, isso não quer dizer que você não pode fazer nenhuma pintura, nem mesmo nenhuma escultura de nada. Mas o que o segundo mandamento proíbe é fazermos imagens de Deus e fazermos imagens para adoração. Vá comigo lá em Êxodo, texto que estamos lendo de Êxodo 20, mas agora vá para o capítulo 25, logo à frente. Êxodo 25. Versículo 17. Reforçando o que eu acabei de dizer. Êxodo 25, 17. Deus que está dando essa orientação por meio de Moisés, diz assim,
Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça o quê? 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades, de modo que formem uma só peça com os propiciatórios. Deus mandou que fizesse uma imagem de um anjo. E ali é o propiciatório onde a presença de Deus se manifestava. Então, o segundo mandamento não está sendo ferido aqui, porque esses anjos não estão sendo feitos para adoração. Então, isso é importante, que alguns pensam, então, devemos banir toda sorte de arte? Eu creio que não. O que não podemos permitir, que o segundo mandamento não permite, é fazermos imagens de Deus e usarmos imagens para adoração. Vá comigo agora em Deuteronômio, capítulo 4. A gente vai passear um pouco mais pelas escrituras do que eu costumo fazer hoje. Deuteronômio 4. Versículo 12. Moisés está falando aqui lá do Monte Sinai, quando Deus apareceu em trevas, em fogo. Então diz assim, Deuteronômio 4:12. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês o que hoje? 10 mandamentos. Por isso que eu falei, a palavra 10 mandamentos nós encontramos na própria palavra, ou 10 palavras. Os escreveu em tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, e ele continua de animal, que é na terra, enfim. Qual é a base disso aqui, do segundo mandamento? Deus revelou ao seu povo de uma forma que ele apareceu lá no Sinai, o povo ficou com medo, uma revelação poderosa de Deus, e Deus não mostrou a sua imagem, Deus falou. Então, o que foi lá no Sinai se tornou um paradigma, um padrão, para a forma de Deus se revelar. Deus fala, irmãos. E Deus continua falando por meio da sua palavra. E nós que somos pentecostais, cremos que Deus também fala de forma pessoal a nós. Devemos tomar cuidado, que tem gente que fala, Deus me falou, cuidado. Julgue as profecias e retenha o que é bom. A Bíblia nos ensina isso também. Mas cremos que Deus ainda fala de forma pessoal, particular. Mas para toda a igreja, Deus continua falando pela sua palavra. Então lá no Sinai não viram a imagem de Deus. Deus não apareceu numa imagem e se mostrou ao povo. Mas ele falou. E Deus continua conduzindo o seu povo, falando por meio da sua palavra. Então é assim que Deus resolveu se revelar, e a base para o segundo mandamento. Há é importante você saber isso se você for de origem católica, ou se você estiver falando do evangelho para católicos romanos. Há na igreja católica o conceito de dulia e latria. São duas palavras gregas que são utilizadas na intenção de separar a adoração de veneração. Adoração seria aquilo que é devido somente a Deus, a latria, de onde vem idolatria. E veneração seria uma referência aos anjos e a Maria, que alguns usam o termo hiperdulia, porque Maria ela deveria ser venerada numa medida maior do que os outros santos, mas numa medida menor do que Deus. Então, esse conceito existe na Igreja Católica, mas nós não concordamos com ele. E Calvino bate muito firme nisso, pois ele fala que... Assim, quando falam que ensinam, palavras de Calvino, que se pode, sem ofensa a Deus, atribuir às referências esculturais e pictóricas o culto que dominam a dulia, que seria essa veneração, logo se julgam inculpáveis, se apenas são servos da imagem, não também adoradores. Como se, na verdade, adorar não fosse nada mais atenuado que servir. O que ele está falando? Esses católicos falam, os católicos romanos, que há uma diferença entre dulia, que seria a veneração, e latria, que seria a adoração. Mas Calvino contesta isso, dizendo que até a palavra dulia no original grego não tem tanta diferença assim, e há um erro nesse entendimento. E eu, particularmente, vejo que isso é muito prático, irmãos. Porque quantas pessoas você falam, você tem o seu santinho de estimação, tem o seu santo que ela venera, mas que você sabe que no fundo da sua alma há algo além de uma simples veneração, uma simples referência. Então, não concordamos com esse conceito católico romano que separa a veneração de adoração, porque, no final das contas, conduz para a mesma coisa. E, por isso, não entendemos que é digno, é justo
fazer imagens de pessoas ou de santos, mesmo que seja em nome da veneração. E os reformadores já trataram isso muito bem, eu não tenho tempo para falar mais, vamos passar para o segundo ponto. Então, a primeira coisa é o que o segundo mandamento diz, que não devemos fazer imagens de Deus e não devemos adorar imagem alguma. O que ele não diz? Aí eu peço que você volte lá para Êxodo 20. O tempo está voando e ainda temos que falar algumas coisas importantes aqui. Êxodo 20. O segundo mandamento começa no versículo 4, que diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas. Então, até aqui a gente viu, primeiro ponto, o que o segundo mandamento diz. Agora, o que ele não diz, olha o que continua o texto. Porque o Senhor sou seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento está igualzinho lá em Deuteronômio 5, quando há uma repetição dos 10 mandamentos. E que alguns entendem, aquele conceito de maldição hereditária, que se o pai cometer um erro, o filho vai receber uma maldição por causa dos erros dos pais. Alguns até argumentam, eu conheço tantas pessoas que são alcoólatras, mas que o pai era alcoólatra. Eu conheço famílias em que todos os casamentos terminaram em divórcio, e o casamento dos pais também tinha terminado em divórcio. Eu conheço famílias de pessoas que são usuários de droga, e os pais também eram usuários de droga. Você já deve ter ouvido isso. Mas também você deve conhecer, assim como eu, famílias cujo pai era alcoólatra e o filho não quis nada com álcool. Famílias cujo pai era drogado e o filho não quis nada com droga. Família onde os pais viviam uma vida promíscua e os filhos organizaram a sua vida de outra maneira. Esse exemplo prático não serve para determinar. Mas você olhando aqui pode pensar, mas aqui não está falando que eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até terceira e quarta geração? Será que isso aqui não dá base para entendermos que é uma maldição que é transferida de forma geracional? E aí por isso que é importante, irmão, se só existisse esse versículo na Bíblia, talvez a gente pudesse ter essa dúvida. Mas por isso que é importante a gente ler a Bíblia como um todo. A gente precisa, quando surgir uma dúvida, a gente precisa recorrer a outros textos que deixem mais claros alguma coisa que não dê dúvida. E eu peço que você vá em Ezequiel 18. Porque essa dúvida que algumas pessoas têm hoje, talvez você tenha. Mas eu conheço tantas situações assim, que o filho é igualzinho ao pai. O povo de Israel teve também. Abra lá em Ezequiel 18. E olhe para mim, por gentileza, Ezequiel 18. A partir do versículo 1. Antes de ler, não sei se você já teve essa experiência de comer uma uva verde. Já comeu uma uva azedona, daquela aflição? Eu gosto muito de uva, irmãos. Mas, às vezes, no meio de um monte de uva doce, tem uma uva azeda, já viu isso? Ou então você comeu uma uva verde, ela te dá uma aflição nos dentes, parece que os dentes ficam embotados. Os israelitas estavam usando essa experiência do cotidiano para dizer que os pais comiam uvas verdes e o dente do filho é que ficava embotado. Nós encontramos isso em Jeremias 31 e aqui em Ezequiel 18. O que está dizendo? O pai comeu uva verde e a aflição veio no dente do filho. Olha o que está aqui em Ezequiel 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, olha que palavra dura, vocês nunca mais repetirão estes provérbios em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então, Deus proíbe que esse provérbio fosse dito no seu povo. Por quê? Porque o pecado, ele é individual. Se o filho pecar, ele vai sofrer as consequências dos seus pecados. Se o pai pecar, ele vai sofrer a consequência dos seus pecados. E aí o texto vai falando exatamente isso, versículo 5. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não emprestas para ter lucro, nem cobra juros, desvia sua mão da injustiça, é imparcial ao julgar,
uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, versículo 13, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto, é responsável pela sua própria vida. Então, na sequência, ele fala o contrário. Se o filho vê o pai fazendo um monte de besteira e não repete os seus erros, o pai vai sofrer as consequências do seu pecado e o filho não. Então, o que Ezequiel 18 está esclarecendo? Quando Deus fala que vai visitar na terceira e quarta gerações, Ele está ensinando que os pecados nossos como pais têm consequência na vida dos nossos filhos. Se nós, por exemplo, tivermos uma vida financeira confusa, a gente não tiver sabedoria, a gente não vai conseguir legar bênçãos financeiras, materiais, ou não vamos conseguir, talvez, dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Eles vão sofrer alguma consequência, mas isso não é maldição hereditária. Isso não é pecado geracional. E evidência você tira do cotidiano de pessoas que têm pais complicados e têm uma vida mais estabilizada, como você tira da própria Bíblia. Dos reis de Judá, tem reis que foram muito bons, filhos de reis muito maus. Então, isso não, a Bíblia não autoriza a maldição hereditária, nem a prática a valida. O que a Bíblia diz é que cada um pagará a consequência do seu próprio pecado. Mas, certamente, as nossas famílias influenciam as nossas vidas. Nós não fomos criados numa ilha. Então, nós vemos de famílias que nos influenciam. Isso, muitas vezes, vai aparecer mais claramente no casamento. Quando marido e mulher, com as suas heranças familiares, e aí não é uma herança espiritual, mas é uma herança de formação, começam a ter conflitos por causa das suas famílias de origem. A gente precisa ter sabedoria para lidar com isso. Mas isso não tem nada a ver com maldição hereditária. E há um problema grave nessa doutrina de maldição hereditária, porque aí é uma coisa muito séria, porque ela pode comprometer a obra da cruz, porque alguns ensinam que você precisa crer em Jesus, confessar seus pecados, passar pelas águas, mas passar por uma campanha, para alguma coisa, para quebrar maldições passadas. Isso, irmãos, é uma heresia, porque você está ferindo a total suficiência da obra de Cristo na cruz. Então, Cristo ter morrido na cruz não é suficiente. Cristo precisa morrer na cruz, eu confiar nele, e ainda assim eu passar pela corrente, ou fazer tantas campanhas de 7 semanas de oração para quebrar as minhas maldições hereditárias. Isso não tem base bíblica. Não podemos crer nisso. E toda vez que você lê alguém falando isso, você fala, Ezequiel 18, tira da manga Ezequiel 18 e fala assim, olha, a Bíblia nos ensina que cada um vai ser punido pelo seu próprio pecado. Se o pai pecar, ele vai ser punido. Se o filho pecar, ele vai ser punido. Se o pai for pecador, errado, fazer tudo errado, e o filho andar nos caminhos do Senhor, Deus vai abençoar esse filho. E o contrário também. Então, primeira coisa, o que o segundo mandamento diz, não devemos fazer imagem de escultura. O que ele não diz, ao falar que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, é que existe maldição hereditária. Ezequiel 18 está bem ainda no Antigo Testamento para nos evidenciar isso. Cada um pagará pelos seus erros. Quando Jesus curou um homem cego de nascença e perguntaram a ele, quem pecou, ele ou seus pais? Ele falou, nem ele nem os seus pais. Foi para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Então, irmãos, precisamos conhecer o que está escrito, como Jesus respondeu ao diabo no deserto. O diabo falou para Jesus, não está escrito assim. E Jesus respondeu, também está escrito. Então, lá no segundo mandamento fala de visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Isso é maldição hereditária? Não. Por quê? Porque também está escrito em Ezequiel 18 que cada um pagará pelo seu pecado. Agora, é certo que nós, como pais, legamos aos nossos filhos muitas coisas. E devemos ser sábios para legar um bom legado espiritual, emocional, familiar para os nossos filhos. Para concluir, irmãos, terceiro e último ponto, o que o segundo mandamento nos indica sobre o culto. Aí vá comigo lá em Atos 17, como falei, hoje a gente vai passear mais na Bíblia do que de costume. Atos 17. Versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Versículo 22. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago, que era uma importante, tipo uma praça, onde iam os filósofos lá de Atenas, e disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são o quê? Bastante o quê? Religiosos.
Paulo reconheceu que eles eram muito religiosos, mas olha o que ele vai falar lá no final do versículo 29. Se você puder, depois leia todo esse discurso de Paulo, eu não vou ler por causa do tempo. 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Leia comigo os versículos 30 e 31 em voz bem alta. Deus não levou em conta... Porque então, o que o segundo mandamento nos ensina sobre o culto? Existem pessoas bem intencionadas. Ontem ouvimos na pregação aqui do jejum um testemunho muito impactante que o diácono Marcos trouxe de um irmão, Abdullah, que foi homem-bomba, né, e trouxe seu testemunho na freguesia recentemente. E ele tinha muita intenção de agradar a Deus, só que ele não conhecia o Deus verdadeiro. Então, há muitas pessoas religiosas, e Paulo identificou isso nos atenienses. Só que eles procuravam agradar a Deus da forma errada, e Deus não tolera isso. Lembra do que eu falei? Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Ele que dá as regras. É igual quem gostava de jogar bola na infância, o dono da bola que dizia, né, Valquir? Que horas vai acabar o jogo? Eu quero ir embora. Mas pode ir, mas se era o dono da bola, aí acabava o jogo. Vou pegar assim, Vitor? O cara pega a bola e vai embora. Às vezes o cara não estava gostando do jogo, aí só porque era o dono da bola, pegava a bola e ia embora, e ficava todo mundo chateado. O dono da bola que dá as regras do jogo. Então, o dono do mundo, o Senhor Todo-Poderoso, Criador, Ele é que dá as regras. Então, Ele que estabelece como Ele deve ser adorado. E aqui os atenienses eram muito religiosos. Eles buscavam a Deus, mas da forma errada. Eles adoravam o Deus errado, do jeito errado, e Paulo fica revoltado com isso. E o que ele faz? Ele sai quebrando as imagens deles, ele sai da cidade correndo? Não, ele prega para eles o verdadeiro evangelho e fala que a esperança está só em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Então, os idólatras, aqueles que confiam em imagens, precisam ouvir que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que Ele é o único caminho para Deus, que não há outro caminho. Não adianta fazer imagem de escultura, não adianta adorar falsos deuses, só existe um Deus vivo e verdadeiro que é zeloso pelo seu nome e quer ser adorado do jeito que Ele estabeleceu e não do jeito que nós estabelecemos. E Paulo entendeu isso e pregou o evangelho simples e puro, a imagem de Deus, que todos nós somos, mas ficou explícita, clara, irrefutável na figura de Jesus Cristo, seu Filho. Ele veio até nós, Ele morreu sem pecado na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho, mas é muito simples. Eu vou crer que há 2000 anos atrás, um homem comum, aos olhos de muitos, mas que operava grandes sinais e maravilhas, e pregava o Evangelho, foi cravado numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e eu devo confiar nisso para ser salvo? Sim! Arrependimento de pecados e confiança em Cristo como Salvador, só isso que basta. Não precisamos de imagens, não precisamos de pé de coelho. O Hans Heifler, que eu citei, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, o pé de coelho, o anel mágico, a pirâmide esotérica, o cacto em frente da casa para dissipar os maus espíritos, o arco-íris, as pedras no balde em cima da cabeça e outros objetos e práticas que recebem o apoio da crença popular são manifestação de desrespeito à santidade de Deus e ao segundo mandamento. Então, se você tem na sua carteira aí uma nota de $1, ou de 5, ou de 10, se você tem de 10, você é quase rico, né? Com dólar quase 6 reais. Mas, para te dar sorte, você está desrespeitando a Deus. Você está desonrando a Deus. Sai do culto e some com essa... Ou troca essa moeda, faz outra coisa, essa nota. Isso é desrespeito à santidade de Deus. Você está colocando a sua confiança numa nota, está colocando a sua confiança numa superstição, num anel, num pé de coelho, numa pirâmide, num negocinho japonês assim, com uma arvorezinha bonitinha, que é muito bonito. Mas se você comprou aquilo para te dar sorte, você está desrespeitando a Deus. É isso que a palavra nos diz, irmãos. Deus é santo e nós devemos levar as coisas de Deus com seriedade. Não é um simples hábito qualquer. Deus é desrespeitado quando guardamos um pequeno ídolo no nosso armário, quando deixamos escondido aos olhos de todos, mas não fica escondido aos olhos de Deus. Então, se ainda há algo de idolatria no seu coração, se ainda há uma imagem, que seja uma foto de um santinho, que seja uma nota de $1 para dar sorte, que seja botar uma nota de $1 embaixo do prato de nhoque no dia 29, tem esse negócio? Pega $1 do nhoque da fortuna, dá de oferta na igreja e me dá um nhoque que eu vou comer muito feliz.
O máximo que você vai conseguir é alegrar o seu pastor, que eu gosto muito de nhoque. A massa que eu mais gosto, fica a dica aí. Então, agrade seu marido, se ele gosta, dá um belo prato de nhoque com ele, bota bastante manjericão, deu até água na boca. Mas Deus não se agrada com o nhoque da fortuna. Deus não se agrada com pé de coelho, com pirâmide esotérica, com arvorezinha japonesa para dar sorte. Se há ainda algum resquício na sua mente, no seu coração disso, extirpe hoje. Pois não podemos levar essa coisa com brincadeira, irmãos. A gente brinca, a gente descontrai, mas a santidade de Deus está em jogo. Deus é santo. Então, o segundo mandamento nos ensina sobre o culto a Deus, que os atenienses não conheciam nem a Deus e muito menos podiam cultuá-lo, mas nós conhecemos. Eu ia passar aqui, mas vou passar depois pelo WhatsApp. Já passei isso em pregações anteriores. Os puritanos elaboraram PRC, Princípio Regulador do Culto. E, em suma, o que eles dizem nas suas confissões é que Deus deve ser adorado, resumindo bastante, do jeito que Ele determinou, não do jeito que a gente quer. Por isso que eu sou um pastor meio Caxias, como disse minha esposa na reunião de paz, né? Porque eu sou muito zeloso e muito preocupado em honrar a Deus, irmãos. E o que estamos fazendo aqui deve ser do jeito que Deus quer. Prefiro perder membros, perder até igreja, se for o caso, perder valores financeiros, do que perder a bênção de Deus. A gente precisa cultuar a Deus do jeito que Ele quer. E quem dá as regras do jogo de futebol é o dono da bola. Quem dá as regras do culto, que deve ser para adorar a Ele, é Ele. Quem deve ser adorado em nosso meio é Ele. Quem deve receber o nosso amor e a nossa afeição é Ele. Então, nós devemos fazer as coisas do jeito que Ele determina, não do jeito que a gente quer. Cuidado com os ídolos geracionais, que não são maldição hereditária, mas como fiz naquela ilustração que fiz no início. A primeira geração que vê o ídolo sendo forjado, sabe de onde veio. A segunda, a terceira, o ídolo já está estabelecido. Peça ao Senhor que ilumine no seu coração se há alguma coisa que você traz da família, não uma maldição hereditária, mas alguma influência, alguma prática, alguma tradição que fere a santidade de Deus, e abstenha-se dela hoje. Não espere o dia de amanhã, mas peça, Senhor, limpa meu coração, que eu quero te adorar do jeito que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos participar da ceia.